E aí, galera, tudo tranquilo? Eu sou o Gabriel Lima e esse canal é para quem quer entender mais sobre o mundo dos carros sem complicação. Aqui você vai encontrar dicas valiosas, conteúdos objetivos e tudo que realmente faz diferença na rotina de quem dirige. Já aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal e acompanhar o vídeo até o final, porque conhecimento nunca é demais, principalmente quando o assunto é seu carro. Quase todos os proprietários de automóveis sabem da existência do balanceamento de rodas e de sua necessidade. Mas nem todos sabem o quanto ele é importante e qual é o perigo do desequilíbrio. Neste artigo, falaremos tudo sobre o balanceamento de rodas e seus tipos, sinais de desequilíbrio e seus perigos, bem como sobre a verificação dos resultados do procedimento. Por que as rodas são balanceadas? Os motoristas geralmente se perguntam por que as rodas do carro precisam de balanceamento. Esse procedimento é regularmente oferecido a eles na loja de pneus durante a troca sazonal da borracha. Alguns motoristas acham que esse serviço é imposto a eles para que paguem mais dinheiro. Balanceamento de rodas de automóveis, o que e por que é realizado? Acontece que, durante a produção de discos e pneus, é impossível atingir o formato ideal. Portanto, há um desequilíbrio, que pode ser sentido como uma batida no volante ao dirigir. Isso não é apenas desconfortável, mas também pode causar o desgaste rápido dos componentes da suspensão. Além disso, em casos particularmente graves, isso afeta o manuseio do carro. Ele se deteriora visivelmente. O balanceamento proporciona o equilíbrio correto dos discos e da borracha. Ele elimina todos os sinais de desequilíbrio e torna a condução do carro confortável e segura. Portanto, esse procedimento é necessário e obrigatório. E deve ser feito somente por um especialista com equipamento profissional. Isso permitirá que você calcule corretamente o peso e o número de pesos necessários, além de realizar a operação sem erros. Mas por que é necessário fazer o balanceamento a cada troca sazonal de pneus, às vezes, com mais frequência ainda? Parece que, depois de equilibrar as rodas, você pode dirigir assim por toda a vida útil delas. Na verdade, elas podem ficar desequilibradas durante o uso. Os motivos para isso podem ser diferentes. São estradas ruins, estilo de direção, condição da suspensão, reparo de pneus ou discos e muitos outros. Por esse motivo, o procedimento deve ser realizado regularmente uma vez por temporada e, em alguns casos, conforme necessário. Consequências do não balanceamento. As consequências de dirigir com rodas desbalanceadas podem ser leves ou muito graves e até perigosas. Normalmente, rodas desbalanceadas resultam no seguinte: o volante fica desalinhado ao dirigir. Aumento do consumo de combustível. Deterioração da dirigibilidade do carro. Há ruído na cabine ao dirigir. Os pneus começam a se desgastar rapidamente de forma desigual. Os elementos da suspensão falham rapidamente. Muitos desses sintomas podem levar não apenas a custos adicionais para consertar o carro, mas também podem se tornar a causa de um acidente de trânsito. Leia também: carros Citroën, pais fabricante, tendências da corporação com que frequência as rodas devem ser balanceadas. Os proprietários de automóveis costumam se perguntar com que frequência as rodas devem ser balanceadas? Eles costumam pensar que o balanceamento das rodas é apenas um serviço desnecessário imposto pela loja de pneus. Mas, na verdade, isso está longe de ser verdade. Esse procedimento deve ser realizado a cada troca sazonal de pneus ou borracha. Pode ser necessário ao comprar pneus ou aros novos. Também vale a pena verificar o equilíbrio se houver sinais de desequilíbrio. E claro que, às vezes, sintomas semelhantes ocorrem com outros problemas de funcionamento. Mas os problemas geralmente são resolvidos com essa operação. Às vezes, o balanceamento também pode ser necessário em outros casos, após a realização de vários reparos. Qual é a importância da precisão do balanceamento de rodas? A precisão do balanceamento das rodas é muito importante, pois afeta diretamente o conforto e a segurança ao dirigir. O balanceamento correto permite que você evite o desgaste rápido dos elementos da suspensão e o aumento do consumo de combustível.
A execução do procedimento com irregularidade sempre leva a consequências negativas. Elas podem ser equivalentes a dirigir com rodas desbalanceadas. Como reconhecer que o balanceamento das rodas é necessário? Os sinais de desequilíbrio das rodas geralmente são claros e óbvios. Eles incluem o barulho do volante ao dirigir, ruídos internos, deterioração do manuseio e alguns outros. O desequilíbrio da roda traseira é geralmente menos perceptível do que o desequilíbrio da roda dianteira. Mas isso não significa que apenas as rodas dianteiras precisem ser balanceadas. Em todos os casos, apenas um balanceamento completo é necessário para evitar consequências desagradáveis. E claro que, às vezes, sintomas semelhantes aos do desequilíbrio podem ocorrer por outros motivos. Mas, se eles ocorrerem, você deve sempre ir a uma loja de pneus para verificar o equilíbrio. Se ele estiver comprometido, é obrigatório realizar o procedimento. Caso contrário, faça o diagnóstico do chassi, da direção e de outras partes do carro para descobrir a causa desse comportamento. As rodas também precisam ser balanceadas quando a borracha é trocada sazonalmente. Essa operação é necessária ao comprar novos discos ou pneus. Não é descabido realizá-la após o reparo, mesmo que não haja sinais visíveis de desbalanceamento. Tipos de balanceamento. O balanceamento correto das rodas do carro evita o deslocamento do centro de gravidade e elimina o desequilíbrio. Ele elimina sensações desagradáveis ao dirigir. Há diferentes tipos de balanceamento máquina, que é realizado em uma roda removida do carro. Acabamento, que é realizado diretamente no carro. Automático. Dinâmico. Estático. O balanceamento estático é realizado em uma loja de montagem de pneus em uma máquina especial se houver um desequilíbrio estático. Nesse caso, a roda tem peso desigual no eixo de rotação e as áreas mais pesadas são observadas. Elas precisam ser encontradas para que os pesos sejam ajustados corretamente. Para eliminar o defeito, pesos de diferentes gramaturas podem ser usados em uma base adesiva ou em suportes. Esses últimos geralmente são usados apenas em discos estampados e praticamente não são adequados para peças fundidas. Leia também o que o erro P0340 é como eliminar o balanceamento desse tipo e barato e realizado em todas as estações de serviço de pneus. O balanceamento dinâmico é necessário quando é detectado um desequilíbrio em relação ao plano de rotação da roda. A desvantagem e característica dos pneus com perfil largo. O diagnóstico e a solução desse problema exigem equipamentos especiais caros, que não estão disponíveis em todas as oficinas. E o procedimento geralmente custa mais do que o balanceamento estático. E o procedimento necessário em um caso específico só pode ser determinado por um especialista experiente depois de verificar minuciosamente as rodas e estudar as reclamações do motorista. Os motoristas geralmente se interessam em saber como é feito o balanceamento automático. Afinal de contas, essa operação é praticamente desconhecida pelos proprietários de carros de passeio convencionais, pois é usada apenas em caminhões e ônibus. Esse procedimento é feito enchendo-se os pneus com granulos especiais de balanceamento. Eles são distribuídos uniformemente no pneu durante a condução. Dessa forma, o desequilíbrio é eliminado automaticamente. Esse método não é adequado para carros de passeio, pois pesa muito as rodas. Além disso, é difícil calcular a quantidade de material de balanceamento para esses veículos. Como determinar se o balanceamento foi bem feito? O balanceamento inadequado sempre dá sinais característicos e um certo comportamento do carro na estrada. Isso geralmente inclui o deslocamento do volante, problemas de direção, ruído nas rodas e outros sintomas. Mas somente o diagnóstico em um centro de serviços automotivos ajuda a estabelecer a causa exata. Mas há uma maneira de verificar independentemente a qualidade do balanceamento. Para fazer isso, você precisa girar a roda. Fazer uma marca com giz em qualquer lugar da roda. O procedimento deve ser repetido várias vezes seguidas. Se as marcas estiverem distantes umas das outras, o balanceamento foi bem feito.
Se as marcas estiverem próximas umas das outras, a roda deverá ser balanceada novamente. Agora você sabe para que serve o balanceamento de rodas, o que ele e com que frequência deve ser feito. Você já sentiu algum sinal de desequilíbrio nas rodas? Você as equilibra regularmente? Você já teve algum problema devido ao desequilíbrio? Se ainda tiver dúvidas ou quiser compartilhar um estudo de caso interessante sobre o assunto, escreva nos comentários. Em conclusão, o balanceamento de rodas é uma etapa crucial para garantir a segurança e o desempenho do seu veículo. A ausência desse procedimento pode resultar em desgaste irregular dos pneus, comprometimento da suspensão e até mesmo riscos de acidentes. Portanto, investir no balanceamento regular das rodas não só prolonga a vida útil dos pneus, mas também assegura uma condução mais suave e segura. Não negligencie essa prática essencial e mantenha sua viagem sempre em segurança.